alegra por estarmos aqui na casa do Senhor, nessa noite tão especial, nessa noite de gratidão, de ação de graças, de louvor, de adoração ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito. Hoje também é noite do Dia das Mães, né? Hoje nós estamos celebrando também o Dia das Mães e nós nos alegramos no Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nós estarmos aqui na casa dEle, nos alegrando nele, sabendo que tudo vem do Senhor e tudo redunda para Ele em glória, em louvor e em adoração. E eu convido vocês nesse momento a que se coloquem de pés. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção, a presença do Senhor, a manifestação do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio. Esse culto é para o Senhor, nós estamos aqui para honrá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Eu não sei o que há no teu coração, eu não sei o que se passa dentro de você, eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu quero dizer a você que a melhor decisão que você tomou foi a decisão de estar na casa do Senhor. Aleluia! E eu quero aproveitar e pedir a você para cumprimentar essa pessoa que está perto de você aí. Tem alguém aí atrás de você, próximo a você? Se você ainda não fez isso, ainda não conseguiu cumprimentar essa pessoa, faça nesse momento. Glorifique ao Senhor pela vida do teu irmão que chegou aqui na casa de Deus. Às vezes a gente não sabe as lutas que as pessoas estão passando, né? Às vezes chegam com um sorriso no rosto, mas só Deus, Ele conhece o dia, as circunstâncias, aquilo que se passa, e que o Senhor possa estar com cada um de nós nessa noite, nos sustentando, nos fortalecendo, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você, vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Como é bom estar aqui na tua casa, como é bom estar aqui para te honrar, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, para declarar a tua soberania, a tua grandeza, para com os nossos lábios proclamarmos, ó Deus, a tua glória, proclamarmos os teus feitos, proclamarmos que o Senhor é bom e eterna a tua misericórdia. Toma o teu lugar aqui, Senhor, reina em nosso meio, assume a direção. Tudo que faremos é para te honrar e para te exaltar. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Eu convido vocês a que abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 103, é a palavra que nós estaremos lendo. Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos de número 103. Você que tem a sua Bíblia aí e que já encontrou o Salmo 103, diga glória a Deus. Ih, tá fraco, diga comigo, glória a Deus. Amém, agora sim. Salmos de número 103 é um convite a louvar a Deus por amor da sua graça. E diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, quando nós podemos abrir os nossos lábios e bendizer ao Senhor. Mas bendizer ao Senhor pelo quê? E o salmista, ele começa a trazer uma série de situações que são exemplos claros da misericórdia, da bondade e da fidelidade do Senhor. E através disso, Ele nos convida a adorar, Ele nos convida a exaltar, Ele nos convida a falar bem do Senhor, Ele nos convida a abrir os nossos lábios e proclamar os louvores do nosso Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Ele tem sido um Deus fiel, bondoso, misericordioso. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: Deus é fiel, bondoso, misericordioso. Aleluia. Diga para ele então: bendiga ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus, nós vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar o nome desse Deus tremendo, desse Deus grande e poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória. O ministério de louvor. Aleluias. Graça e paz, amados, boa noite. Aleluia. Gostaria de te convidar nessa noite a louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus que tem feito maravilhas em nosso meio, que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem nos mantido de pé. Esse Deus que, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós constantemente negando a presença dEle, Ele continua nos amando, Ele continua sendo presente em nossa vida, Ele não nos esquece, Ele não nos abandona, porque Ele nos ama. Eu gostaria de te convidar ao Senhor a tomar o lugar de honra, a tomar o lugar dEle nesse lugar, porque tudo que fazemos aqui é para o Senhor, é através do Senhor e é pelo Senhor. Então que você possa entregar o melhor da tua adoração, o melhor do teu louvor. Amém, querido? Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o e ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quantos são aqueles que desejam ser encontrados pelo Senhor nessa noite? Quantos creem que a presença do Senhor já é real em nosso meio? A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E onde a presença de Deus está, Satanás não pode ficar.
Onde a presença de Deus está, Satanás tem que bater em retirada. Não há espaço para tristeza, não há espaço para depressão, não há espaço para doença na presença do Senhor. Se você tem alguma enfermidade nessa noite, ou até mesmo você que conhece alguém que esteja enfermo, que talvez esteja no hospital, vou te pedir para que você coloque a sua mão, se possível, sobre essa enfermidade que você tem. E se você conhece alguém que está enfermo, que você estenda as suas mãos, como se você estivesse estendendo a mão sobre essa pessoa que está enferma. O Senhor Jesus nos disse que se nós crêssemos no nome dele, nós faríamos obras muito maiores do que a que ele fez. E ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E na autoridade do nome de Jesus, nessa noite, nós decretamos que toda doença, que toda enfermidade bata em retirada agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade, que toda doença, que toda depressão, que todo câncer, que toda leucemia largue a vida dos servos de Deus nessa noite. Agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, sejam curados nessa noite. Sejam curados nessa noite. Recebam a cura do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Aqueles que crerem verão a glória de Deus. Aqueles que crerem receberão sua cura. Aqueles que crerem receberão a sua resposta. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu Rafa, o Deus que cura. Aleluia. Eu creio. Aleluia. 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 Sim, sim, sim. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Oh, oh. Toda a terra está cheia da tua glória.
Envia os teus anjos, Senhor. Libera teus anjos neste momento, Senhor. Que as pessoas possam contar esse testemunho do que o Senhor fez na vida delas, de como o Senhor fez na vida delas, Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua glória. Nós cremos que tu és Deus, que tu és Senhor sobre todas as coisas. E que nada acontece sem a tua permissão, Jesus. Reconhecemos que somos pó. Reconhecemos que nada somos sem a tua presença. Nada podemos sem a tua presença, Jesus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Jesus, o teu poder. Derrama sobre nós, Jesus, a tua unção. Derrama sobre nós, Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. E que tudo que pedirdes crendo em meu nome, assim seria feito. Então começa a clamar aí no teu lugar, querido. Começa a pedir ao Senhor. Começa a pedir para Ele derramar a unção dEle, derramar a bênção dEle sobre a tua vida. Começa a pedir ao Senhor para você viver o sobrenatural dEle. Começa a pedir para o Senhor para ir num nível mais profundo com Ele. Oh, vem Jesus, vem Jesus. Vem sobre nós. Aleluia, aleluia. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu.
uma vez, Ele é o Senhor, a igreja. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Cante. Mais uma vez Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Só Ele. Aleluia. Exalte. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado, exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sobre toda a terra. Sobre tudo, tu dominas sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tu és Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar.
todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Declare a honra. Poder. Senhor Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare suas vozes a honra. A glória. Declare ao Senhor todo o poder a ti, Jesus. Nós te adoramos e te rendemos, Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. A ti, Jesus. Nós te adoramos. Ele é o Senhor. A honra, a glória. Força Ele é o Senhor. e o poder ao Ele Rei. é o Senhor. Ele é o Senhor.
te exaltamos, Senhor. Bendito seja, Tudo está no teu controle. Ele é o Senhor. Tu reinas sobre todas as coisas. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu governas sobre tudo. Tu governas sobre todos. Nada acontece sem a tua permissão. O Senhor não nos esquece. O Senhor não nos abandona. O Senhor não perde o controle da nossa vida. Obrigado, Jesus. Está neste lugar, nesse lugar. Da minha vida, das nossas vidas está neste lugar. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. Exaltado. Te exaltamos, Recebe a nossa adoração. A nossa humilde adoração. Nós te exaltamos. ó Senhor. Você adora o Senhor, aplauda Ele nessa noite. Se você adora o Senhor, dê um brado de alegria. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nessa casa. O Senhor está na casa. O Senhor está aí contigo. O Espírito Santo está aí dentro de você e movendo dentro de você. Não deixe apagar aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, na sua vida. Em nome de Jesus, que você desça, sente ao seu lugar, entendendo que o Senhor vai continuar falando contigo. O Senhor está na casa. Louvamos ao teu nome nessa noite, Senhor.
Te exaltamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor. Já adoramos a Ti, Senhor, em meus louvores. A Tua presença é real, Senhor, neste lugar, porque nós estamos aqui e quando, Senhor, nós estamos reunidos, a Tua presença é manifesta. Quando há propósito, quando há unidade de Espírito, o Teu Espírito Santo nos conduz, o Teu Espírito Santo trabalha. Então vem te pedir, continua falando conosco através da Sua palavra, que a Tua palavra, Senhor, desça, Senhor, Pai, aos nossos corações e produza, Senhor, frutos, Senhor, que gerem, Senhor, Pai, outros frutos, Senhor, a 100, a 30 e a 60, que o nosso coração seja um solo fértil, que a nossa mente seja mudada, que a nossa mente seja transformada através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém. E você que está na sua casa nessa noite, que você possa também entronizar o Senhor na sua casa, que o Senhor venha estar aí no seu lar e você venha sentir a presença do Senhor aí na sua casa, onde você estiver nessa noite, amém. Eu sou a pastora Di, sou líder dos jovens aqui dessa igreja, sou discípula da pastora Simone, estarei ministrando nessa noite. Estamos vivendo uma série de palavras, de mensagens sobre o Espírito Santo. E o tema dessa noite é removendo o que impede o relacionamento com o Espírito Santo. E o Senhor falou muito comigo durante toda essa semana, desde quando eu recebi, mas essa semana em especial, o Senhor falou muito comigo e foi através dessa palavra. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Romanos 12, 1 e o 2. Vamos estar lendo Romanos 12, 1 e 2. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo onde nós estamos conhecendo e falando do Espírito Santo. E falar sobre o Espírito Santo não é somente falar sobre fogo, sobre Pentecoste, derramamento de poder. Mas nós precisamos entender que precisamos entender essa verdade, que Deus, Ele derrama a sua presença sobre as pessoas que se tornam altar. Pentecostes não começou em Atos 2. Pentecostes começou com corações rendidos, corações quebrantados. Porque antes do fogo descer, houve entrega. Antes do derramamento, houve permanência. E antes do poder de Deus, houve renúncia. A nossa geração, ela quer muito fogo do Espírito, mas pouco se fala sobre aquilo que sustenta esse fogo, que é o altar. E em Romanos 12, ele nos chama exatamente para isso. Paulo diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, a vida com Deus existe morte da carne. O altar sempre exigiu sacrifício. No Antigo Testamento, ninguém chegava diante de Deus sem entregar. O altar era lugar onde algo era consumido. E hoje o problema é que queremos carregar a presença sem sermos consumidos por ela. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi que o que impede a intimidade com o Espírito Santo. Paulo aqui ele continua dizendo em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai, renova a sua mente. O maior impedimento não é a falta de cultuar, é a falta da transformação. O que nós temos visto nos dias de hoje não é o problema, não é cultuar. As
As pessoas vão para congressos, pessoas vão para tantas coisas, seminários, vêm aos cultos, vão às células. O problema não é cultuar. O problema é a falta de transformação quando você está nesse culto, quando você está nesse lugar. Frequentamos ambientes espirituais, mas estamos presos, as nossas mentalidades presas carnalmente. A intimidade com o Espírito Santo não acontece apenas de arrepios, de choros, de emoções, de momentos. A intimidade nasce de um relacionamento, nasce de separação, nasce de renúncia, nasce de entrega. Israel viveu isso. E quando Moisés subia para encontrar com Deus no monte, o povo construía um bezerro de ouro. E quando Deus chamava para a profundidade, eles procuravam algo mais confortável para adorar. E hoje não é diferente conosco. Distrações, pecados escondidos, superficialidades, orgulho, a falta de entrega, apego ao mundo, o tenho nada a ver eu faltar um culto, nada a ver eu faltar uma célula, nada a ver eu deixar isso, nada a ver eu usar isso, nada a ver eu tomar só um pouquinho disso, nada a ver eu só dar uma olhadinha para isso. Todas essas distrações vão nos impedindo de ter um relacionamento profundo e verdadeiro com o Espírito Santo. Queremos sentir o fogo de Deus, mas alimentamos hábitos que sufocam a presença dEle. Como sentir a presença desse Deus, se aquilo que nós temos nos alimentado é daquilo que nos distrai, daquilo que nos satisfaz, do que trocar por estar buscando a sua face, buscando a sua presença? Quando falamos de oração, não queremos. Quando falamos de jejuar, negar a nossa carne, não queremos. Quando se trata de nos abster de algo, não queremos. Mas queremos presença, queremos fogo, queremos ver algo acontecer. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos convida a transformar, a não nos conformar com esse mundo, mas transformar. Não estar igual, mas ser renovado pelo Espírito dele. Mas como ser renovado por esse Espírito? É negando a nossa carne, é sendo o altar do Senhor, é nos sacrificando dia após dia aquilo que nós precisamos negar. Você sabe bem aquilo que você precisa entregar. Você sabe bem aquilo que você precisa negar. Porque o Senhor ele vem falando, não mais naquele tempo que tínhamos que levar algo, um bezerro como sacrifício. Hoje você e eu somos sacrifício vivo do Senhor. E o Senhor nos convida a chegar até o altar e entregar aquilo que nos impede de estar num relacionamento com Ele. Por que esperar o dia 24 para acontecer uma festa de Pentecostes, quando o Senhor está aí todos os dias na sua vida, querendo se manifestar? Porque através dessa transformação de mente e de coração e de renúncia, o Senhor ele vem e manifesta a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. É transformando, sendo um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não é agradável a nós. É aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada a minha vontade. A palavra aqui é clara, quando ele vem falando, olha, apresentai o seu corpo como sacrifício vivo. Você está vivo. Santo, seja santo. Mas olha, o seu corpo precisa agradar a Deus. Aquilo que você está fazendo, a sua entrega, não pode ser só você vir ao culto. A sua entrega não pode ser só você ir a uma célula. A sua entrega não pode ser só você parar de beber. A sua entrega não pode ser só você parar de ver uma pornografia. Mas aquilo que você está entregando, o Senhor vai olhar para dentro e Ele vai ver se está agradando ou não. Vemos bem a oferta de Caim e Abel. Quando eles apresentam diante do Senhor, o Senhor olha para dentro do coração e nós sabemos bem o que acontece. O que escolhemos para entregar ao Senhor? E quando o entregamos, será que está agradando a Ele? Será que só a sua vinda ao culto está agradando a Ele? Ah, então eu não vou mais. Olha aí a motivação do seu coração. Eu não preciso estar lá dentro de 4 paredes para poder ter Deus no meu coração. Como é que está o dia a dia? Será que está agradando a Ele? Será que a sua motivação de não estar presente, ou até de estar presente, está agradando a presença do Senhor? Será que quando você coloca uma vestimenta, será que quando você vai fazer qualquer coisa, você apresenta o seu corpo em sacrifício ao Senhor e pergunta a Ele, Senhor,
está te agradando? Aquilo que está saindo da minha boca está te agradando? Aquilo que eu estou vendo no meu dia a dia, quando meus irmãos, quando meus líderes não estão vendo, está te agradando? Aquilo que está saindo dos meus lábios, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha célula, onde a pastora não vai estar, os pastores não vão estar, que eu estou falando nos meus grupos, nos meus grupinhos, nos meus WhatsApp, aquilo que eu estou declarando está agradando a presença do Senhor? Porque não basta somente prestar o culto, mas precisa estar agradando a presença do Deus vivo que você fala todo dia, que é presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é estar, é como você está. Estamos vivendo onde é legal ser crente. É legal você dizer que cultua uma igreja, existe roupa de crente, existe maneira de falar como crente, tem o estilo de crente agora, as pessoas conseguem identificar aí, nossa, uma crente tão em dia, tão, nem sei como é que fala a palavra, antenada, sei lá como é que os jovens falam. E a gente se porta como crente, mas aí o Senhor vem falando aqui, através de Paulo: olha, você pode apresentei os vossos corpos como sacrifício, mas ele tem que estar santo. E também não pode só estar santo, mas tem que agradar a Deus, a sua santidade. E aí logo depois ele vem falando, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo, ele não divide espaço com ídolos, assim como o povo de Israel vivia. Quando Moisés se retirava para falar com o Senhor, eles já procuravam de artifícios, procurava de ídolos para poder adorar, porque eles precisavam ver, precisava ter alguma coisa que apegasse, que acalentasse as suas próprias vontades, aquilo que eles queriam fazer. E será que quando a gente lê a palavra, será que quando a gente vai orar, e o Luiz Felipe falou isso semana passada, se as nossas orações não estão tendenciosas, mas a nossa oração tem sido: Senhor, eu quero ser um sacrifício vivo, independente se eu vou morrer, se eu vou perecer, se vão falar mal de mim, se vão apontar, mas eu prefiro agradar a tua presença. O que tem saído dos nossos lábios? O Espírito Santo não divide espaço com ninguém. Não tem como você ficar pela metade. Não tem como você ficar em cima do muro. Uma hora você decide ser um crente fervoroso, cheio do Espírito, falando em línguas ou não, cheio da palavra, conhecedor da palavra, anos de igreja, entra ano e sai ano, mas não muda nada. E quando você vê pessoas que até às vezes chegam depois de você, ou que também já está há anos, mas que decide mudar a sua rota, a sua maneira de viver, nós passamos a ser como o povo de Israel. A gente começa a questionar, porque era isso que o povo fazia. Quando tinham líderes, Samuel foi um desses. Quando Samuel ia diante do povo e ele falava aquilo que o Senhor queria, o povo logo tratava de querer indagar, de não aceitar, de dizer que ele era novo, de dizer tantas coisas, arranjavam situações para poder contestar com aquilo que o próprio Deus estava falando através de Samuel. Assim também foi com Davi, quando na sua caminhada estava ali diante de Deus, mas por um certo momento começou a querer fazer da sua forma, e o profeta Natan começa ali a falar com ele: olha, não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça. E ele: tudo bem. E nós também sabemos bem o que aconteceu com Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento da sua vida ele deixou de ser esse sacrifício vivo que agradava a Deus. Então não é sobre só você estar, não é só sobre você ir, mas é sobre você ser, é sobre a sua permanência, porque o Espírito Santo, ele não divide espaço com ninguém. A transformação, ela começa na mente. Não existe intimidade sem mudança de mentalidade. Se a sua mentalidade está fora da palavra, se a sua mentalidade está fora dos princípios do Senhor, a sua mente não mudou. Você não foi renovado. Não tem como você sentir tanta intimidade com o Senhor se você continua com seus achismos, com as suas vontades afloradas, fazendo o que você quer. Porque quando temos o Espírito Santo na nossa vida, aquilo que queremos fazer nós não fazemos. Nós perguntamos ao Senhor: Senhor, está te agradando? E se por um acaso
nós acabamos cometendo e errando, o Espírito Santo também vem e nos convence do nosso erro, e nós nos rendemos, nos arrependemos, porque não é só a nossa vida, a gente sabe bem que a nossa natureza é pecaminosa, e eu não estou aqui pregando uma ilusão de que não erramos. Sim, todos nós erramos todos os dias, mas aí é que está, como está essa transformação da sua mente? Será que quando o erro acontece, o Espírito Santo está tão vivo dentro de você, que você consegue identificar o seu erro e parar? Não precisa do teu líder chegar para você e falar assim, para, porque não está legal. Ou o Espírito Santo está tão forte dentro de você, a renovação está tão viva dentro de você, você quer viver essa intimidade tão forte com o Senhor, que você mesmo fala, o que eu estou fazendo não está legal, não está agradando, eu não estou sendo um sacrifício, eu estou buscando a minha vontade. Olha, líder, olha, pastor, olha, pastora, eu não estou fazendo, olha, Senhor, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Segunda coisa, o altar requer sacrifício para existir profundidade. A falta de profundidade acontece porque queremos presença sem permanência. Queremos Pentecostes, mas não queremos o processo que acontece antes do Pentecoste. Em Atos, antes do fogo descer, os discípulos permanecem reunidos, perseverando em oração, esperando a promessa acontecer. Pentecoste vem sobre um povo alinhado, rendido e disponível com Deus. Como Deus vai fazer algo se você anda muito ocupado? Em Atos, eu vou falar de novo, em Atos, aquele povo estava permanecendo reunido, perseverando em oração, até que a promessa acontecesse. E esse povo estava alinhado, rendido, disponível. E aí eu vou voltar à minha pergunta, como Deus vai fazer se você anda muito ocupado? Como nós queremos que Deus faça algo em nossa vida, se nós andamos muito preocupados ou ocupados com os nossos afazeres? Vivendo como Marta e não como Maria. E o próprio Jesus fala, disse, Maria, você escolheu a boa parte. E o Senhor nos convida hoje para escolher a boa parte. O Senhor nos convida hoje para parar de sermos muito ocupados para Deus. Muito ocupados daquilo que nós queremos. E às vezes nós medimos a espiritualidade das pessoas pelo aquilo que ela tem, pelo aquilo que ela vive. Se for pessoas bem-sucedidas, com carro, com as coisas tudo alinhadas, com os filhos todos congregando, todo mundo adorando, isso é coisa linda. Mas isso não isenta de que aqueles que não estão vivendo isso, que não tenham a presença de Deus na vida deles. E nós contestamos, muitas das vezes, quando profetas, pessoas que têm palavra de Deus, sobem no altar do Senhor, com toda a força que o Senhor dá para aquelas pessoas ali, como sacrifício vivo, para entregar aquilo que a igreja precisa. Nós começamos a criticar, fazemos como o povo de Israel, fazemos como esse povo. A gente olha para o lado, olha para o outro, vê cadeiras vazias, a gente julga a liderança, a gente julga, tem algum problema, mas você está fazendo o quê para que esse quadro mude? De certo que não precisamos de igrejas lotadas, precisamos de igrejas lotadas, mas com vidas rendidas ao Senhor, porque não adianta ter cadeiras lotadíssimas e as pessoas estão com seus olhares para outros lugares, menos para a presença do Senhor. E é tempo que o Senhor está fazendo a separação da sua igreja, sim, onde o joio e o trigo está sendo separado, sim. Onde que só quem é forte, quem é corajoso, vai ficar diante da presença de Deus para ouvir palavra, ser alimentado de palavra e fazer com que essa palavra transforme a sua mente e o seu coração. Isso é só para quem permanece, isso só para quem é forte, isso não é para gente fraca. O Senhor tem chamado valentes. Assim como em um determinado momento, Davi precisa se retirar com seus valentes para não fazer aquilo que a carne dele até poderia querer que ele fizesse, mas ele sabia que ele não poderia tocar no ungido que era Saul, porque Saul não estava mais fazendo aquilo que era a vontade do Senhor. E
e Davi ele sai. José foi um que quando a mulher de Potifar vai adiante dele, e ele, para não dar lugar, para não pensar nem em dar lugar aquilo que podia estar dentro dele, as suas vontades, ele foge. E o que nós estamos fazendo? Será que estamos sendo fortes o suficiente quando o pecado bate à nossa porta? Será que estamos sendo fortes o suficiente para dizer não? Será que estamos sendo fortes o suficiente para quando alguém te chama de você está sendo muito crente, não falta culto, vai ficar lá um pouquinho, não custa nada, não tem problema algum. O problema não é você faltar culto, o problema é a motivação. E você não só não quer estar, como você quer contaminar as pessoas que estão dentro, que estão se esforçando para estar. Não tire de dentro da presença do Senhor aquilo que você também não quer fazer. Vá sozinho. Vá sozinho. Se você não quer estar na presença, se você não quer ser sacrifício vivo, saia você sozinho. Porque nós estamos em tempo de frutificar. E o Senhor vem falando com a gente que aquilo que não está frutificando, o Senhor vai lá e faz o que, igreja? Todo mundo sabe. Corta. Nós falamos muito de Deus do amor, mas o Senhor também é fogo que consome. E nós temos que entender que como sacrifícios vivos vai ter que consumir. Vai ter que consumir. A sua vontade, o fogo do altar tem que te consumir. Não tem como você viver da mesma forma. Não tem como você falar do mesmo jeito. Não tem como você andar do mesmo jeito. As pessoas precisam olhar e não podem te reconhecer, Rodrigo. As pessoas têm que olhar e não tem que reconhecer o Rodrigo, mas tem que olhar, vai lá o levita da casa do Senhor, aquele que abre a boca e o Senhor usa através dos louvores, através das palavras. É assim que o céu nos reconhece e o povo também precisa nos reconhecer. Não, mas eu sou tímida. Eu também. Eu falo que eu sou tímida e ninguém acredita. Eu procurei a minha foto para botar no telão de como eu era, pastora. Aquela cara de oprimida, né, pastora? Não achei. Porque o Senhor, Ele transforma. Se for pela nossa força, gente, a gente não faz nada mesmo. Se for pela nossa força, você nem estaria aqui. Mas o Senhor te trouxe até aqui. Para você saber que você é esse sacrifício vivo. Que o Senhor, Ele está contigo em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, às suas dores. Aquilo que você está entregando no altar, o Senhor está queimando e está subindo como cheiro suave as narinas dEle. E Ele está transformando, Ele está renovando as suas forças. Ele vai fazer, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa. Mas você precisa entender que o fogo tem que te consumir. Mas eu quero viver esse Pentecoste. Não tem como você viver sem o processo. O processo precisa acontecer na sua vida. Você precisa estar alinhado com Deus e alinhado com o povo. Pentecoste aconteceu quando eles estavam reunidos, alinhados em comunhão. Então, antes de você questionar algo sobre alguém que está do seu lado, ore, ainda que é difícil, mas faça pelo Senhor. Porque depois o Senhor vai mudar. E aí vai ser pela sua vontade. E nós precisamos entender isso. Que nem tudo vai ser pela nossa vontade. E a maioria das coisas não são pela nossa vontade. Mas faça por esse Deus que transforma. Faça pelo Senhor. Olha, eu sou tímida, mas eu vou. O Senhor vai me dar ousadia. Olha, eu não consigo falar, mas eu vou lá, porque o Senhor vai me dar palavra. Olha, eu não sei orar, mas eu vou fechar o meu olho, vou virar de costas e vou começar a falar. Vou abrir minha boca e eu sei que o Senhor vai encher. O povo estava reunido. O povo estava esperando, orando, perseverando em oração, para que algo acontecesse. Se não está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua igreja, é porque está te faltando alinhamento com o corpo, está te faltando perseverança em oração, está te faltando você olhar e falar, vem aqui, vamos orar para essa situação acabar.
Está acontecendo oração toda a última segunda-feira. E cadê o corpo reunido? Até que a promessa chegue neste lugar. Está faltando você. Está faltando. Mas como vai fazer se você anda muito ocupado? Ah, mas eu trabalho. O Senhor também está trabalhando. Ah, mas eu tenho muitos afazeres. O Senhor também tem muitos afazeres, mas Ele para tudo para te ouvir. Ele para tudo para fazer a transformação acontecer na sua vida. O Senhor, Ele para tudo quando Ele te olha e você está passando por alguma situação. Ele não fala, olha não, peraí que eu vou ter que ver a situação ali da pastora Alessandra porque está mais difícil que a sua. Daqui a pouco eu chego aqui. Não. Ele é onipresente. Ele está contigo. Está com a pastora Alessandra. Ele está com toda a igreja. Ele está com essa nação. Ele está com este mundo. Mas Ele quer que você pare um pouquinho aí do seu dia a dia. Ele quer que você pare um pouquinho aí e seja altar dEle. Precisa queimar. Deus não derrama vinho novo em estruturas que recusam a transformação. Elias restaurou o altar. Antes do fogo cair. O fogo não veio primeiro. Primeiro veio o conserto do altar. Muitos querem fogo sem conserto. Queremos unção sem renúncia. Queremos profundidade sem sacrifício. Mas o altar sempre custará algo. Custou para Abraão quando Deus pediu Isaac. Porque Deus sempre tocará justamente naquilo que disputamos entregar. Isaac era filho de Abraão. E o Senhor pede justamente aquilo que Ele falou que iria dar. E para testar a fé de Abraão, para ver até onde iria essa fé, o Senhor pede o seu filho. E Abraão vai até o lugar do sacrifício. Em Romanos 12 revela que agora o sacrifício somos nós. Não é mais um cordeiro no altar. É a nossa vontade. É o nosso ego. É a nossa carne. O problema do sacrifício vivo é que ele tenta sair do altar todos os dias. Esse é o problema, porque quando levamos o sacrifício, quando era levado, o sacrifício não tinha o que fazer. Ele era amarrado e era conduzido até o altar, o lugar do sacrifício. Mas aqui, nos nossos dias atuais, o problema é que esse sacrifício todos os dias tenta sair do altar do Senhor. Queremos sair todos os dias do altar. Todos os dias saímos um pouquinho da presença do Senhor. Quando Deus manda você largar, você não larga. Quando Deus manda você perder, você não quer perder. Quando o Senhor manda você renunciar, você não quer renunciar. Quando o Senhor manda você fugir, você não quer fugir. Quando o Senhor pede para que você permaneça, você não quer permanecer. Nós saímos do altar. E o Senhor falou muito comigo. E nessa tarde o Senhor falou muito comigo sobre algo e eu relutei. E eu vou fazer aqui algo que o Senhor ministrou no meu coração. Porque altar é lugar de sacrifício. E nós precisamos todos os dias, assim como eu acabei de falar, que o Senhor, Ele pede que, na sua compaixão, pela compaixão dos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Que o vosso culto, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com o mundo ao qual você está vivendo. Não se conforme com a maneira que você está vivendo. Olha um pouco agora, eu te convido a olhar um pouco para dentro de você. Tá legal? Você que está aí na sua casa, tá legal? Por que você não está aqui? Porque bem como eu falei em Atos, o povo estava reunido para que o Pentecoste acontecesse. Mas antes disso o Senhor vem pedindo para nós, olha, transforma a sua mente. Muda a rota.
Seja você esse altar. Seja você, o altar não, o altar é o Senhor. Seja você o sacrifício vivo no altar do Senhor. O que você está apegado, transforma. Não queira estar junto com esse mundo. Não queira que a sua mente esteja igual ao mundo. Não queira que a sua mente esteja igual aos seus colegas de trabalho, para você ser bem aceito, para você ser bem aceita. Não é legal trair. Não é legal maltratar. Não é legal você falar mal dos outros. Não é legal você falar que você é de briga. Não é legal você ser mentiroso. Não é legal você furtar, você roubar, você assistir pornografia. Não é legal, mas o Senhor Ele vem te convidando. Olha, seja você um sacrifício vivo. Transforma a sua mente, renova o seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda, para que você consiga experimentar tudo aquilo que eu tenho para te dar. Filho e filha, eu tenho algo bom, eu tenho algo agradável, eu tenho algo que é perfeito para você. Mas espera aí, renova a sua mente, transforma ela. Seja você um sacrifício nas mãos do Senhor. E como eu bem falei, todos os dias o Senhor nos convida a ir em direção ao altar dele, a sermos sacrifício. Antigamente tinham que pegar o bezerro e ir lá sacrificar, amarravam lá ele e levavam lá morto o sacrifício para entregar ao Senhor. Mas hoje o Senhor pede para que nós venhamos fazer assim. Não quero mais ser igual, não vou mais viver assim. Preciso ser mudado pelo teu Espírito. Hoje eu decido não ser mais o mesmo. Convido o teu Espírito para habitar em mim. Coloca tudo em ordem, sara minhas feridas, eu rompo os ciclos que me prendem. Traz de volta a tua presença, coloca tudo em ordem, sara minhas feridas, eu rompo os ciclos que me prendem. Traz de volta a tua presença. Eu quero ser canal do teu amor, quero ser um instrumento usado por tuas mãos, levar tua presença e o teu amor por onde quer que eu for, por onde quer que eu for. O Senhor nessa noite te convida a ser sacrifício dele. O Senhor te convida nessa noite a ser um sacrifício vivo adiante do altar. Antes precisávamos de bezerro, mas hoje nós somos esse sacrifício. Como é difícil matar a nossa carne. Como diz bem o louvor, de que vale ter as poesias mais lindas, de que vale tantas coisas, de que vale mostrarmos uma aparência de crente, de mostrarmos para pessoas
mas o nosso coração não está rendido ao Senhor. Estamos mortos por dentro, como sepulcros caiados, vivendo dia após dia. Mas o Senhor nessa noite te convida, eu e você, a estar no altar do Senhor como sacrifício vivo, para que o fogo possa voltar a arder neste altar. Você precisa sacrificar, você precisa morrer, você precisa matar a sua carne, você precisa negar o seu eu, você precisa se livrar de toda dor, de tudo aquilo que te marca, de tudo aquilo que te prende, de todo pecado, de tudo aquilo que está enraizado desde a sua infância. Quanta mágoa, Senhor, quanta mágoa enraizada, quanta mágoa, Senhor Jesus, que nos impossibilita de liberar o perdão, de aceitar o teu perdão. Mas o Senhor nos convida hoje a estar no altar. O Senhor nos convida hoje a sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que você precisa sacrificar ao Senhor para que o fogo volte a arder sobre o altar? O fogo do Senhor, Ele quer se manifestar sobre a minha, sobre a sua vida. E eu convido você que quer ser altar, que quer estar no altar e quer ser sacrifício vivo, a estar aqui na frente comigo. Você não precisa deitar no chão. Nossa, isso subir rapidinho, tá? Mesmo você vai vir até a frente. Se você quer ser sacrifício vivo do Senhor, entendendo que altar é lugar de sacrifício, independente de cargo, independente de quem você é, independente de títulos, independente daquilo que tu tem na tua conta bancária, independente de como está a sua situação hoje, o Senhor te convida a ser sacrifício vivo no altar do Deus vivo que está neste lugar. Chega de paralisia espiritual, chega de uma igreja vazias, corações vazios, corações distantes, corações que não estão se aquebrantando. Quando o próprio Senhor está falando com a sua igreja, ainda tem profeta dentro dessa casa. E enquanto estiver profeta dentro dessa casa, o Senhor não vai permitir que essa igreja se torne algo frio, algo paralisado. Porque existe você aqui dentro. E você nessa noite entendeu que você é sacrifício vivo no altar do Senhor. O que você vai fazer agora? Você chegou até o altar. Não espere eu orar. Você já é o sacrifício vivo. O que você tem para entregar ao Senhor nessa noite? O que você tem para entregar ao Senhor nessa noite? O que você tem? Entrega aí agora. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, que os pastores da não casa se apagará. e a estrutura orassem por essas vidas que estão aqui na frente. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Esse louvor que vocês ouviram quando eu me deitei aqui no altar do Senhor foi um louvor que o Senhor falou ao coração do Rodrigo. E ele vai cantar de novo esse louvor. E enquanto ele estiver louvando, eu vou pedir para que os pastores imponham as mãos e profetizem vida sobre todos esses que estão aqui na frente, se declarando como altar, como sacrifício vivo no altar do Senhor.
Esse louvor ele fala que eu não quero ser igual. Então declare para o Senhor: eu não quero ser do mesmo jeito, Senhor. Chega, para mim chega, já deu até aqui. Mas eu quero ser transformado. Eu quero mudar. Eu quero criar uma nova história. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu quero mudança. Eu quero que através de mim vidas venham e reconheçam a Ti através da minha vida. Eu quero que a minha casa, eu e minha casa venha servir a Ti. Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, ouvir a Tua voz. Eu estou sedento por Ti. Declara ao Senhor nessa noite. Não quero mais ser igual, não vou mais viver assim. Preciso ser mudado pelo Teu Espírito. Hoje eu decido não ser mais o mesmo. Convido o Teu Espírito para habitar em mim. Coloca tudo em ordem, sara minhas feridas. Eu rompo os ciclos que me prendem. Traz de volta a Tua presença, coloca tudo em ordem, sara minhas feridas. Eu rompo os ciclos que me prendem. Traz de volta a Tua presença. Nessa noite nós te clamamos, Senhor, e nós te pedimos: traz de volta a Tua presença. Espírito Santo, traga de volta a Tua presença sobre este altar. Traga de volta a Tua presença sobre este lugar, sobre as vidas que estão aqui no Teu altar, entregando como sacrifício santo e que seja agradável a Ti, Senhor. Que as nossas mentes venham ser moldadas, transformadas através do Teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que nos impede de vivermos uma intimidade verdadeira contigo, seja anulado, seja desfeito agora, pelo poder do Teu santo nome. Que bata em retirada, Senhor, Deus, toda potestade, tudo aquilo, Senhor, que tenta paralisar a Tua igreja, trazendo frieza, Senhor, em nome de Jesus, nós nos opomos, Senhor, nessa noite, e invocamos a Tua presença, que começa em nós, Senhor, a transformação, porque estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Coloca tudo em ordem. Coloca este altar em ordem. Coloca, Senhor, a cada ministério em ordem. Coloca cada, Senhor, membro da Tua casa em ordem. Senhor, te pedimos, coloca tudo em ordem. Ah, Espírito Santo, coloca tudo em ordem. Não queremos mais fazer a nossa vontade. Queremos ir até o lugar, Senhor Pai, do Teu altar. Queremos ser, Senhor Pai, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança. Queremos que as nossas vidas agradem a Ti, Senhor. Que diminua, Senhor Pai, a nossa vida, para que a Tua presença, Senhor, esteja em nós. Queremos, Senhor Pai, queremos sim o Teu fogo, mas antes disso, queremos estar alinhados contigo. Queremos estar perseverantes em busca, em oração. Senhor, move nossos corações, venha voltar a arder, a vontade de Te buscar. Que o nosso coração venha voltar a arder, a vontade de buscar a Tua presença. Senhor, que venhamos ter vontade de chorar na Tua presença novamente.
Quanto tempo não choramos na presença do Senhor? Quanto tempo não choramos na presença do nosso Pai? Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não ri? Quanto tempo você não se alegra de estar na presença? Levamos a presença como um fardo. Esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Nos perdoa, Senhor, nessa noite. Nos perdoa, Pai. Coloca tudo em ordem, Senhor. Nos perdoa porque a pornografia tem sido maior do que a Tua presença. Nos perdoa porque o adultério tem sido maior que a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, porque estamos ocupados demais. Estamos muito ocupados, Senhor, com os nossos trabalhos, com a nossa casa, com os nossos afazeres, com o nosso dinheiro. E esquecemos, Senhor, que nós somos esse sacrifício vivo, santo e que agrada a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, nessa noite. Queremos estar no Teu altar limpo, com as mãos limpas, com os nossos lábios puros, com o nosso coração rendido e aquebrantado, para que venhamos viver, Senhor, sim, o Pentecostes. E o Pentecostes perdure, porque Pentecostes fala de avivamento. E não há avivamento sem transformação. Não há avivamento sem mudança. Muda, Senhor. Que não venhamos sair daqui nessa noite do mesmo jeito. Que não venhamos sair aqui nessa noite do mesmo jeito. Não queremos, Senhor, sair daqui do mesmo jeito. Gera transformação. Queremos Te conhecer, Senhor, mais. Queremos sentir, Senhor Pai, a Tua vida em nós, dia após dia, face a face contigo. Que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos para entender o que o Senhor está querendo fazer conosco. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E se você está aqui nessa noite, e se você quer receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a estar aqui na frente, sendo o sacrifício vivo do Senhor. Se você quer retornar para o Senhor nessa noite, se aliançar com Ele novamente, eu te convido também a estar aqui no altar do Senhor. Se você entende que você precisa renovar a sua aliança novamente, ainda que você já se batizou, que você já está aqui fazendo coisas, mas se você sente no seu coração que você precisa reparar o altar e que você precisa se aliançar com o Senhor de novo, que você venha estar aqui, que nós iremos orar. Se não, eu agradeço a minha oportunidade. Você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, sei que vai ter tudo e não ter nada, tirar nos lábios do maior. Senhor, quero apresentar essas vidas adiante do Teu altar, que reconhecem nessa noite, Senhor, que eles querem ser sacrifício vivo, Senhor, no Teu altar. Senhor, eles retornam para Ti, se alianciam contigo novamente nessa noite. Que o fogo, Senhor, venha arder sobre esses altares e que não venha se apagar. Que o Teu Espírito Santo venha conduzi-los, Senhor, dia após dia. Segura nas mãos dos Teus filhos. Só o Senhor sabe daquilo que eles passam, daquilo que eles precisam. E eu venho te pedir, segura com a Tua mão forte. Seja o Deus fortalecedor, seja o Deus transformador. Que a casa deles seja vista como casa de oração, seja visto como uma casa de transformação, Senhor Pai. Vida de Ti, guarda a vida deles, protege. Eu vou pedir para que vocês repitam comigo: Senhor Jesus, eu volto para Ti e me aliancio contigo nessa noite. Te agradeço, Senhor,
por essa oportunidade de estar de volta. E hoje estou aqui, pronto para viver o novo, aliançado contigo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, essas vidas adiante de Ti, te agradecendo. Deus, que o Senhor venha ser o Deus, Senhor, provedor na vida dos Teus filhos, o Deus que guarda, o Deus que zela, que o Senhor venha tratar cada coisa, Senhor, que eles precisam, Senhor, e que só o Senhor sabe. Entra, Senhor, na vida de Senhor de cada um deles e faça a transformação que eles precisam. Segura nas mãos deles, Senhor, e nós, quanto igreja, estaremos orando, Senhor, para que eles continuem firmes, Senhor, e constantes em Ti. Nós abençoamos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Graça e paz para a igreja, amém ou não amém? Amém. Momento da palavra, quando estão felizes, dão glória a Deus. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo está nesse lugar. Se sinta feliz e alegre, porque onde o Espírito Santo está, a alegria, a fartura de alegria. Convido a vocês a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 37. Um salmo conhecido, nesse Salmo 37, é o Salmo de Davi. É um salmo que fala da sabedoria, né, do rei Davi, trazendo a beleza da divina santidade de Deus, através da justiça de Deus para toda a terra. Davi, ele com certa idade, já estava com certa idade, e ele escreve esse salmo. E esse salmo nos desperta até hoje, porque é a palavra de Deus. Diz que a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Dão glória a Deus. No número 37, versos 3, diz assim. Todos acharam? Amém ou não amém? Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Isso aí falar sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. No 6 diz assim: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Isso fala sobre Mateus 11, né? Versos 28 a 29, que diz: vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29 diz: leve o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para as suas almas. E o 30 diz: pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Deus, ele sempre coloca, né, algo para nós carregarmos, que possamos ter condições. Nada que possa ser um peso não vem de Deus, mas Deus, ele entrega o que é leve e suave para que nós possamos prosseguir. E ele fala aqui no 7: descansa no Senhor e espera nele. Não fique zangado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Nós vemos que a sabedoria que Deus deu para Davi é reconhecer a justiça de Deus com os seus justos, e também fazer justiça com aqueles que são injustos. Deus não dorme, Deus não cochila, ele está o tempo todo trazendo para oferta e dízimo. Muitas vezes nós não entendemos situações que nós estamos passando por processo, mas é Deus abrindo nossos olhos espiritual para confiar mais e mais nele, e sabendo que ele é justo e fiel para fazer infinitamente o que nós nem imaginamos e nem vemos. Quando nós ofertamos e dizimamos a casa do Senhor, nós estamos mostrando ao Senhor que nós estamos agradando o coração dele, porque estamos sendo gratos
porque Ele nos levantou com fôlego de vida e nos deu o alimento todos os dias. Se nós estamos aqui com saúde, o mundo está lá fora. Você está vendo situações acontecendo aí diversas, mas Deus tem guardado cada um de nós. E não é diferente. O que nós temos na parte financeira, através do nosso suor, do nosso esforço, é Deus que deu. Não foi meu patrão, não foi o teu patrão, mas foi a mão de Deus que abençoou alguém para abençoar nós. E hoje nós vamos estar retribuindo para abençoar o próximo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se agrada a quem é generoso. Hoje nós estamos vivendo na graça, no Novo Testamento, uma nova aliança, a qual a generosidade de Deus está sobre tudo. Sabe por quê? Porque lembra lá em Atos, vocês estão lendo o devocional todo dia? Então vamos lá em Atos 13, o que fala? O centurião romano, pagão, agradou o coração de Deus, porque ele era temente, orava todos os dias ao Senhor e ajudava os órfãos, as viúvas e os necessitados. E Deus ouviu o clamor dele, como perfume suave, chegou diante do trono de Deus. Que a nossa oferta e que o nosso dízimo seja para ajudar a igreja, ajudar o próximo, que Deus receba como perfume suave cada dizimista, cada ofertante que chegar aqui na frente para depositar diante do Senhor. Amém ou não amém? Vocês entenderam? Então vamos ser generosos. Prepara a tua oferta e teu dízimo agora. Vamos ofertar com alegria? Vamos ser generosos para agradar o coração de Deus, mas não só o coração de Deus, para o próximo. Vamos ajudar o nosso próximo. Isso aí chama generosidade. Senhor, a tua igreja entendeu que é através, Senhor, de nossa oferta e nosso dízimo, nós podemos ajudar o próximo, Senhor. Nós podemos, Senhor, pagar as nossas contas. Nós podemos ajudar a igreja com as contas da igreja. Nós podemos ajudar, meu Pai, os órfãos e viúvos necessitados. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nos conduzindo à realidade, abrindo nossa mente, nosso entendimento, nossa visão, para que nós possamos entender, Senhor, como a igreja primitiva prosperava. Meu Pai, era na oração e no repartir do pão. Isso fala sobre unidade. Então, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada dizimista e ofertante. Senhor, eu te peço que o Senhor derrama as tuas bênçãos, abre a janela do céu. Senhor, abre os céus a favor de cada dizimista e ofertante, e que nós possamos, Senhor, ter o bastante para dar e não tomar emprestado. Que nós possamos ajudar o próximo com alegria no coração, porque o Senhor nos abençoa com alegria. Oramos assim, agradecido, em nome de Jesus. E todos que concordam, aplaude ao Senhor bem forte e sai daqui já abençoado, para abençoar as próximas famílias da terra. As palmas louvam ao Senhor. Direção do vento, eu sigo sua vontade, e até em pensamento a oração é a base, e tudo que acontece coopera para o meu bem, coopera para o meu bem. Se o coração tem sede, sua água é a vida. Fui pego em sua rede, a salvação convida, e tudo que acontece coopera para o meu bem, coopera para minha força, meu abrigo, meu sucesso é Deus. Não vou desistir, vou seguir com fé. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. Tudo coopera. O Senhor é minha luz de salvação. Vem o que vier, não tenho medo, não, não. Não vou temer a
as coisas que deixei pra trás, Deus pode fazer muito mais. Minha força, meu abrigo, meu sucesso é Deus. Não vou desistir, vou seguir com fé. Tudo coopera, então espera em Deus. Parará, parará. 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 Tudo coopera, então espera em Deus. Glória a Deus. E agora, para nós finalizarmos, eu quero convidar os juniores para uma apresentação, uma homenagem às mães. Cadê os juniores, gente? Vamos lá? São os juniores e as crianças, né? Juntos, isso. Minha mãe é como sabe. Quando me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha, me esperou e orou por mim. Minha mãe é como Joquebede, sempre que algo me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo o mal. Sua oração é cuidado por mim, forma uma proteção. Minha mãe é como Ana, ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. Minha mãe é como Maria. Eu não fui planejada por ela, mas já estava no plano de Deus. Seu amor por mim é incondicional. Eu sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sonomita. Ela gosta de ajudar e fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso Deus abençoou nossa família e nossa casa linda. Carinho por mim, seu coração é assim. Amém, glória a Deus. Agora vamos pegar a mãe de vocês, para que possa dançar com vocês aqui na frente. Amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você. E a cada Bora, mãe, dia venham. aprender Homenagem. que o seu coração é assim. Dançando com suas mães. Minha mãe. A mãe preferida, a mãe escolhida, se não fosse as mães, né? Nós não estaríamos aqui. E aqui cada mãe representa as mulheres bíblicas, né, que Deus fez. Que Deus ama e cuida de cada uma de vocês. Que vocês possam viver esse momento dançando, né, mãe? Comparando, né? Amém. Que Deus abençoe cada uma, essas mulheres lindas, maravilhosas, abençoada que Deus colocou. Nós, mães, somos fortes, né? Estamos aqui para que nós possamos dar vida e vida em abundância para aqueles que precisam. Amém? Dançou, né? Brincadeira, né? Amém, obrigada. Feliz Dia das Mães. Dia da Mãe é todos os dias, né? Não é só hoje, mas hoje é um dia especial.
Deus abençoe cada mãe que aqui estão. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. Feliz Dia das Mães a todas as mães, né? Muito linda essa homenagem. Esse momento é um momento que nós queremos conhecer os nossos visitantes. A paz do Senhor para a igreja, né? Amém. Boa noite a todos. Gostaríamos de conhecer agora os nossos visitantes.